Deus ele está agindo em todas as situações e nós precisamos entender e apreciar o agir de Deus. Este é o estudo de número 688 e você é muito, mas é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não esqueça de se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, é importante para o nosso canal. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do ordinário, é o Deus do extraordinário, porque Ele é o Todo-Poderoso. Vamos ao nosso tema, ação de Deus no ordinário e no extraordinário. Nosso texto base está em Gênesis capítulo 18, verso 14. Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Olha a palavra de Deus para Abraão. O ordinário é aquilo que é comum, que é habitual, que se repete com regularidade. Vamos pegar um exemplo, o nascimento de um bebê. Vamos nos lembrar do nascimento de Moisés. O nascimento de uma criança é algo habitual, acontece todos os dias, várias vezes por dia. Vamos ver Êxodo capítulo 2, verso 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Nós vemos nesta ação da Joquebede e de Arão, os pais de Moisés, o ordinário, que era o nascimento de um menino, mas também algo diferente, que foi escondido por 3 meses, porque ele era formoso. Mas Moisés ele precisou ser escondido porque Faraó tinha dado uma ordem para que todos os bebês que nascessem do sexo masculino fossem mortos. Muitas vezes nós olhamos para o nascimento de bebê realmente como algo ordinário e nós nos esquecemos de olhar para a formação no ventre da mãe, dos detalhes de como Deus faz aquela criança. Algo que poderia ser considerado comum é algo extraordinário. E olha quem fala isso, o salmista Davi no Salmo 139, verso 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. O que é muitas vezes considerado comum por alguém, por outros, é considerado algo extraordinário. Extraordinário é que não é comum, que é excepcional, que causa admiração. Vamos entender por que uma criança sendo formada no ventre da mãe é algo para agradecermos, é algo para admirarmos. Salmo 139, verso 14 ao verso 16. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Davi conseguia olhar algo extraordinário que a ciência, ela também concorda. A formação de um bebê não é algo ordinário, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. E Davi conseguiu olhar além do que a maioria das pessoas olham. Tem pessoas que vivem em busca do extraordinário e acabam ignorando o ordinário. Vamos nos lembrar dos judeus. Eles caminhavam no deserto, saíram do Egito, ficaram 40 anos lá no deserto, comiam, bebiam, viviam dia
dia a dia e viveram tanto o ordinário como o extraordinário de Deus. Um exemplo, o maná de Deus. A primeira vez que eles viram foi algo extraordinário. Salmo 78, verso 24 e verso 25. E chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Imagina aqueles homens comendo o maná. O maná era tido como o pão dos anjos, como o trigo do céu. O gosto do maná era de bolo de mel. O tempo passou, todo dia eles tinham o maná. Aquilo que foi extraordinário, excepcional, maravilhoso, passou a ser corriqueiro, comum. E sabe o que aconteceu? Eles desprezaram o maná. Números capítulo 21, verso 5, e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés e o povo que se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados deste alimento miserável. Olha o que eles falaram do maná, do pão dos anjos, daquele alimento com sabor de bolo de mel. Não podemos fazer como eles, não. Quantas vezes o Senhor faz um milagre na nossa vida e esse milagre passou a ser extraordinário, mas com o passar do tempo, quando olha o milagre, começa a desprezar, querendo coisas diferentes, querendo coisas maiores. Eu posso querer viver o extraordinário, mas eu não posso esquecer o que Deus já fez na minha vida. O extraordinário também foi desprezado por eles. Eles não conseguiram ver, eles não conseguiram ser gratos ao Senhor. Deuteronômio capítulo 29, verso 5, novamente falando sobre o tempo que eles andaram no deserto, durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele: nem as vossas vestes, tampouco a sandália dos vossos pés se gastaram. E eles não ficavam agradecidos. Qualquer coisa que acontecia, eles começavam a murmurar, a reclamar, queriam voltar para o Egito. Ainda Neemias capítulo 9, verso 21 mostra que durante 40 anos o sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Olha o extraordinário que eles estavam vivendo no dia a dia, mas eles não olharam assim, eles olharam como algo comum. E ainda, se formos pensar um pouquinho mais no profundo, achavam que era a obrigação de Deus. Os israelitas, mesmo vivendo o extraordinário, não conseguiam ver. Em ser gratos, eles não conseguiam enxergar o cuidado de Deus com eles. Vamos andar um pouquinho para o Novo Testamento. Lembra da pescaria de Pedro, Tiago e João? Eles passaram a noite pescando, era comum para eles, a profissão deles era de ser pescadores. Pescaram a noite inteira, depois que eles pescavam, eles chegavam e lavavam as suas redes, mas teve um dia que foi diferente. Eles passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. De manhã, como era normal, ordinário, eles lavaram as redes. Lucas capítulo 5, verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quem viu? Quem viu aqueles 2 barcos? Era o nosso Senhor Jesus. Naquela manhã, ele estava ensinando lá na beira do lago de Genezaré. A multidão estava apertando a ele, e ele, olhando aqueles 2 barcos, ele entrou no barco de Pedro, e lá no barco de Pedro ele ensinou a multidão. Após ele ensinar, ele deu uma ordem a Pedro. Lucas capítulo 5, verso 4 e verso 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes
redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas olha que tremenda palavra. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha que interessante. Pedro era um pescador experiente. Ele viu que ele já tinha passado a noite inteira pescando, que se ele fosse lançar a rede naquele momento não adiantaria nada. Mas sobre a palavra do Senhor Jesus, obedecendo a ordem de Jesus, ele lançou a rede e ele viveu o extraordinário. Ele ousou crer na palavra, obedecer ao Senhor e viveu um grande milagre. Lucas capítulo 5, verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Esse foi um milagre extraordinário. À noite eles viveram o ordinário. Logo de manhã eles viveram o ordinário. Era comum lavar as redes após a pesca, mas quando ele obedeceu à voz do Senhor, eles viveram o extraordinário. E o mais extraordinário, sabe o que foi? Foi o chamado deles para ser pescadores de homens. Foi a salvação deles. Lucas capítulo 5, verso 9, verso 10. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Naquele dia eles viveram o ordinário e viveram o extraordinário. A salvação de uma alma é muito mais preciosa do que qualquer milagre. Para muitos, uma pessoa aceitar a Cristo Jesus como Salvador pode até ser considerado ordinário, mas é extraordinário. Sabe por quê? Porque gera alegria lá no céu. Lucas capítulo 15, verso 7, que diz: Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem do arrependimento. É tremenda, gente, viver o extraordinário de Deus. Valorizar o ordinário também é muito importante. Outro exemplo no Novo Testamento. Você lembra quando Jesus ele ia para o deserto, a multidão ia atrás dele. Eles estavam sempre querendo ouvir sobre Jesus, ver os milagres que Jesus fazia. E certa vez um garoto, a Bíblia fala, seguiu a Jesus. Eu fico imaginando a mãe dele fazer um lanche para ele levar. Como a multidão estava acompanhando Jesus no deserto, há já aproximadamente uns 3 dias, Jesus olhou para aquele povo e Jesus teve compaixão daquele povo. E Jesus perguntou para Filipe como que eles alimentariam aquela tão grande multidão num lugar desértico. É lindo a gente entender. Jesus perguntou, mas Jesus já sabia o que ele faria. João capítulo 6, verso 8 e verso 9. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Olha que interessante. O André, ele vira para Jesus: olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. O que isso adianta para tanta gente? Jesus pegou aqueles pães, aqueles 2 peixinhos. Jesus mandou aqueles homens, que eram 5.000 homens, se assentarem lá na relva. Jesus pegou, deu graças ao Deus Todo-Poderoso, e aquelas pessoas viram e viveram o extraordinário de algo comum, que era um lanche, viveram o extraordinário. João capítulo 6, verso 11 e verso 12, que diz assim: Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes.
tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha como nosso Senhor, Ele é cuidadoso, Ele é detalhista. Jesus não gosta de desperdício. Nós precisamos viver com o nosso Senhor, tanto dando graças no ordinário, como quando vivemos o extraordinário. Não podemos desprezar o agir de Deus. Deus trabalha, Deus age em todas as situações, assim como Ele transformou aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes e alimentou a mais de 5.000 pessoas. Ele é o que tem todo o poder para transformar o que é comum em algo excepcional. Mas eu preciso olhar para o comum e enxergar o agir de Deus naquilo, assim como Davi falou, como é maravilhoso ver a criança sendo gerada no ventre da sua mãe. Romanos capítulo 11, verso 36, portanto, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória perpetuamente. Amém. Vou começar a concluir. Ao olharmos aquilo que é para nós comum, nós podemos enxergar além, vendo o agir extraordinário de Deus. Vamos olhar mais um exemplo. Quando nós olhamos a natureza, não é comum? Eu olho a natureza, as árvores, eu olho o sol, eu olho a lua, eu olho as estrelas, eu vou além, eu olho o universo, mas eu tenho que olhar nisso o poder do nosso Deus, porque é Deus que fez, é Deus que sustenta. E olha, cada um dos astros, eles estão atentos e prontos para ouvir e obedecer à voz do Criador. Isaías capítulo 40, verso 26, levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente quando eu olho as estrelas, quando eu olho o sol, quando eu olho a lua, quando eu olho a natureza, quando eu olho o que o nosso Deus poderoso criou. Aí eu me lembro que Deus convoca todos e eles se apresentam e se apresentam unidos. Olha que Deus lindo, todos em prontidão. Como que eu posso desprezar o que eu não entendo? Eu posso sim valorizar, porque o que para muitos é uma coisa normal, ordinária, para o Todo-Poderoso é algo extremamente extraordinário. Sabe por quê? Quer seja a cura, quer seja a salvação, quer seja a maravilha da criação, tudo é dele, por ele e para ele. Nada é por nós, mas é tudo para ele. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.